como é o caso de lá em Rondônia, na fronteira com a Bolívia. O cara era sócio dos traficantes de 3 cidades, aí ele foi demitido, né? É aposentado compulsoriamente, porque não é demitido, vai aposentado compulsoriamente, agora está lá ganhando 8 mil reais e é advogado em São Paulo. Então é um prêmio. Então, quer falar de combate à corrupção? Uma coisa também que a gente fala, quando o MP fala de combate à corrupção, também receber auxílio moradia, morando em mansão também é corrupção. Aí é muito bonito fazer o discurso. A gente já pegou muitos, mas quem já foi para o nosso encontro aqui, o Zé, o Laércio aqui, o Luiz, já viu que quando os caras vão para lá falar, a primeira coisa que a gente questiona é isso. Mas você recebe auxílio moradia? Não, eu recebo, eu e minha mulher. Aí eu falei, pois é, fica difícil, né, fazer o debate desse jeito. Mas os caras ficam tudo com a cara vermelha, né? Porque lá em Rondônia, por exemplo, a maioria deles são latifundiário urbano. Eles usam o auxílio moradia para fazer consórcio imobiliário. Ele compra um terreno, constrói um prédio, depois vende. E é assim. Então, para você ver, faz consórcio imobiliário com auxílio moradia, porque os caras já moram na mansão. A questão do teletrabalho, a questão da orientação, nós vamos publicar o memorial que nós fizemos para o CNJ, né? Na realidade, já tem algumas orientações. O nosso temor é nesse sentido, é de que regulamentava-se lá e via-se goela abaixo. Aí que é o pior de tudo. Então nós somos na fonte lá, porque o CNJ, infelizmente, é uma produção de resolução para penalizar o trabalhador, para criminalizar o trabalhador e para punir. Porque a ideia deles é só punição, eles não querem resultado. Eles querem saber o seguinte: o camarada não resolve a resolução ali, tem que punir o servidor. E o nosso posicionamento não é esse. Ele tem que construir condição para o trabalhador cumprir meta, para o trabalhador executar o seu trabalho dentro de um ambiente que ele tenha o quê? Segurança para fazer aquilo. E não da forma como está sendo colocado. É compulsório, né? Eu estou na minha casa, mas quem vai pagar a conta de eu estar fazendo trabalho em casa? Né? Eu não vou pagar essa conta. Né? Então tudo isso nós colocamos no memorial, aí nós vamos pedir e encaminhar para os sindicatos para que publiquem nos sites, para que torne público aí, e os colegas possam sugerir como você está fazendo aqui. Nós vamos levar a direção, vamos levar na reunião de conselho que nós vamos ter agora no mês de julho. Muito obrigado, viu, companheiro? Está escrito o LIBIC, depois o SHEDS, e depois da fala Mas eu não vi, Cláudio, não precisa fazer assim. Pode ser você primeiro, então passa para o Cláudio ali primeiro, por favor. Obrigado, Delbra. Assim, quero aproveitar a carona da sugestão do Maurício e aumentar essa publicação não só para os nossos colegas, os nossos irmãos que não estão aqui, mas até essa divulgação nos veículos de imprensa, explicando isso para toda a população, para que a população saiba o que é feito conosco e com o nosso dinheiro e onde ele é direcionado. E com relação ao teletrabalho, eu também concordo com a preocupação do Maurício, porque eu vejo da seguinte forma: primeiro, que já a gente trabalhando dentro da estrutura do fórum, que em tese diz, e isso os técnicos da Softplan, quando implantaram o SAGE 5 na comarca onde eu trabalhava, eles colocaram que tinha que ter máquina de última geração, não poderia mais ser aquelas máquinas antigas, e que mesmo com aquilo que foi feito da atualização, com impressora, com scanner, com a CPU, com os monitores que nós temos disponíveis hoje, a cada 10, 15 minutos vem a mensagenzinha: o sistema travou, o sistema travou, o sistema travou. Tu imagina isso, tu tendo que ter um sinal de internet dentro da tua casa, seja ou por uma linha telefônica, ou seja por um sinal de rádio, que tem que ter uma qualidade boa, e ele vai chegar a cada 15 segundos e dizer: está travado, está travado, está travado. Tu não vai conseguir providenciar nada, né? Então essa preocupação eu acho que a gente tem que analisar. E junto com isso, eu li que a responsabilidade da impressora, do micro, da linha de internet, da impressora, do papel, do jato de tinta, é por conta do funcionário. Pô, pera aí, vamos com calma. Pô, é a mesma coisa que pedir para Jesus Cristo: cara, tu vai ter que comprar madeira e os grilhões para te colocar na cruz. Pô, pera aí, gente, vamos devagarzinho, né? Não é bem por aí que funciona a coisa. E eu acho que a gente tinha que fazer um questionamento para saber quanto é que custou dos cofres de cada tribunal de justiça esse programa que a Softplan
implantou aí dentro e que está dando tanto problema para nós. Porque isso aí, obrigado companheira pelo nosso apoio. E aí eu acho que a gente vai descobrir um mar, um oceano de dinheiro que foi direcionado para implantar esse programa. Essa é a situação que eu coloco. Muito obrigado pelo espaço e mais uma vez, Delprá, obrigado pela concessão também. Passo então agora a palavra ao Cláudio Delprá, depois ao Chex, e após o Zé Roberto, gostaria também de tecer um comentário em cima do assunto. Primeiramente, fora Temer, né? Não é o nosso presidente, não é o presidente de ninguém desse país. E eu discordo de um ponto, Zé. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, senão teria ficado governo antigo. Né? A afirmação que você fez de dizer que o Temer e a Dilma é a mesma coisa, do meu ponto de vista, é improcedente. Senão ela não teria saído, não teria entrado, seria a mesma coisa. E por que eu falo isso? Porque o PL 257, ele já está sendo implementado em Santa Catarina à torto e à direito. De uma forma muito pior que o próprio PL 257. Porque o PL 257 diz e autoriza o pagamento da inflação da reposição inflacionária, conforme a Constituição. Ele autoriza isso. Em Santa Catarina, nós temos uma posição muito mais radical, dizendo o seguinte: não paga nada. Nada e absolutamente nada. Então, todo o processo que está acontecendo do PL 257 já está sendo implementado em Santa Catarina, e eu não sei como está acontecendo nos demais estados do Brasil. Sei que também já está travando no Rio Grande do Sul e está travando no Paraná, em muitos aspectos. E aqui o ator está passando a torta de direito. E o PL 257 daqui a pouco pode ser arquivado sem problema nenhum, porque já foi feito o serviço. Já foi feito o serviço. Só que não está enxergando quem não vê a realidade. Em Santa Catarina nós já estamos o PL 257 implementado a torta de direito. Até o final do ano vai ser implementado o fim da licença-prêmio dos trabalhadores de Santa Catarina. E o cancelamento do adicional tempo de serviço. Quem tem dúvida disso aqui está cego, companheiros. Está cego, se não está enxergando essa discussão que está acontecendo na Assembleia Legislativa, palavras do nosso governador do Estado. Já acontece. Então a gente tem que parar de olhar e dizer assim: vamos ser contra o projeto 257. O projeto 257 está implementado. Está implementado. E o Temer não tirou. Continua naquela casa. Que avoque. Se é bom, né, se esse novo governo, que não representa ninguém, se ele é bom, que avoque. Que tire do Congresso Nacional esse projeto. Porque é fácil às vezes dizer que é a mesma coisa. Mas não é. O Lupe está certo nessa questão do teletrabalho. E o Luizinho me cantou a bola na orelha. Eu disse: beleza, se nós estamos discutindo essa questão agora, eu quero ver discutir auxílio alimentação comendo em casa. É bonita essa discussão. Além de que, companheiros, quando a gente começa a aceitar tudo que vem de cima, tudo que vem do patrão, aceitando essas discussões, a gente vai começar a levar muito mais pelas costas. Muito mais do que nós já estamos levando. E não adianta cair no comezinho. O comezinho, na nossa federação, não pode existir. Deve existir, claro, no geral. Agora, as grandes questões, como a eleição para presidente do Tribunal de Justiça, é uma grande discussão. Por quê? Porque é lá que se discute essas questões. Quando os trabalhadores, quando a população dos estados, dos seus estados escolher qual é o judiciário que se quer, eles vão escolher o seu presidente. Dizer qual é o presidente do Tribunal de Justiça que eu quero, qual é o tipo de representação para o estado de Santa Catarina no judiciário que eu quero. Quem que nós vamos atender mais? Os mais pobres? Os mais necessitados? Ou vamos dar dinheiro para as varas cíveis para fazer as questões que é para girar o dinheiro grosso? É isso que a gente quer? Então a gente tem que entender qual é a briga. Porque se a gente for brigar naquilo que já está enterrado, e aqui em Santa Catarina já está enterrado se a gente não se levantar, né? Fazer essa discussão, dizer assim: nós somos contra o PL 257. O PL 257 já está implementado em Santa Catarina. Falta 2 itens para ser concluído o PL 257 aqui em Santa Catarina, e será, se a gente não se organizar, até o final do presente ano. E não adianta discutir isso com o Congresso Nacional, porque já foi feito, porque o governador de Santa Catarina quer, independente de qualquer coisa, ele quer, ele vai fazer isso. Por quê? Porque é a política dele. Não é a
nacional exclusivamente. É uma política dele. Ele vai fazer essa política. E está acontecendo. E todo dia nós estamos sendo passados para trás. Todo dia nós estamos sendo passados para trás. Então essas discussões a gente tem que fazer. E são discussões importantes. Assim como, e eu acrescento, é a questão da gente ter uma cadeira no Conselho Nacional de Justiça. Muito mais do que a reunião dos presidentes dos sindicatos, que já existem pela federação, o que nós devemos ter e lutar é pela implementação de um representante no Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque a Associação dos Magistrados tem, a Associação do Ministério Público tem, os trabalhadores. A PEC 190, hoje PEC 59, no Congresso, no Senado Nacional, dizia isso. Olha, beleza, tem o tripé da Justiça. Está lá o Ministério Público, está lá o advogado, está lá o juiz. E a PEC 190, a PEC 59 atualmente, diz o seguinte: vamos colocar o trabalhador também. E o trabalhador também tem que constar no Conselho Nacional de Justiça. Para quê? Para fazer esse contraponto. É isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer o contraponto. Dessas questões são as questões importantes para todos nós. Porque senão, esse PL já está implementado. Tá bom? Obrigado. Companheiros, com relação à imprensa, né, como eu acabei de falar, nós contratamos uma empresa de publicidade, está preparando uma campanha nacional, vai ser divulgada em todas as redes de TV, revista, qualquer meio de comunicação a nível nacional, mostrando a verdadeira face do judiciário, que não é a que sai nos comerciais do CNJ, não é a que sai no STJ, não é essa, companheiros, a gente sabe disso. A gente sabe que é um poder feito para um grupo, e o Poder Judiciário não pode ser de um grupo. Então, os companheiros já têm essa experiência lá com a Interligue, nós temos a contratação esse ano agora, a FENAJUDE, com a conquista do ano passado, em outubro, da sua Caixa Sindical, começa a entrar numa nova realidade financeira, porque nós não tínhamos recurso nem para pagar as despesas de cafezinho, né? Então, praticamente esse ano, mais de 13 sindicatos já temos parte desse recurso do imposto sindical, está faltando alguns estados grandes ainda, mas estamos buscando. E o recurso que tiver vai ser para ser investido na luta mesmo, porque o entendimento dessa direção é esse: o dinheiro da arrecadação da federação é para gastar na luta, não é para fazer investimento, não é para aplicar na bolsa, não é para fazer investimento em fundo de investimento, não, é para investir na luta. Uma campanha a nível nacional não é barata, né, porque a gente vai inclusive ferir interesses, mas a gente já fez os levantamentos prévios, a empresa está preparando a campanha nesse sentido, né? Com relação ao teletrabalho, por isso a nossa preocupação em fazer essa discussão com os conselheiros, um a um, né? Falando com um a um, gabinete a gabinete, conversando, entregando o posicionamento da federação, porque da forma como estão querendo regulamentar, nós não concordamos, a forma como está sendo regulamentado. Felizmente, tem alguns conselheiros lá, ouvindo isso, conseguiram frear o andamento do projeto do CNJ, que era danoso para o trabalhador, porque você tornar compulsório, e aí é o que o colega falou agora, transferir para você a despesa que é do tribunal para sua casa, aí você estaria pagando para trabalhar, e pagando para trabalhar não dá, né? Você pagar energia para ligar um computador para fazer o serviço do tribunal, usar a sua internet, pacote de internet para isso. Então, são alguns pontos que nós questionamos lá. Com relação ao que a questão do pedido de informação, pode ser usada aí da informação e solicitar essa informação, né? Desse software lá, acho que lá em Rondônia, nós paulatinamente fomos abolindo. Os nossos analistas de sistema elaboraram sistemas próprios do tribunal mesmo, né? Lá tinha tanto serviço de protocolo administrativo, você tinha um sistema de folha de pagamento, então automaticamente os próprios analistas lá foram trabalhando em programas, em software para atender o tribunal sem precisar contratar, porque a empresa que estava lá também era Softplan também. Eu acho que praticamente todos os tribunais do país, eles venderam aquele software lá que dava uma dor de cabeça do inferno para a gente lá, porque o bicho travava, passava um dia fora, chegava sexta-feira e não queria trabalhar. Então eu acho que o modelo é o mesmo. Quanto que o companheiro Cláudio colocou, quando eu falei assim, Dilma e Temer é a mesma coisa, eu não estou dizendo que os governos são iguais, né? Talvez eu tenha sido mal interpretado. Forma alguma, o governo da forma como foi colocado aí, eu não sou a favor e nunca vou ser, né?
Porque se muita gente derramou sangue para você poder ir para a urna, para escolher seu governante, não vai ser através de uma forma dessa, onde todo mundo sabe que o Eduardo Cunha pagou 100 mil reais por cada voto para votar no impeachment. Eu vou concordar com um sistema desse, né? Então talvez eu tenha sido claro na forma como eu falei, de obter a mesma coisa, longe disso, né? Até porque você tinha um governo que, mesmo com a situação que estava posta, e aí eu fiz isso, uma avaliação da questão do PL 257. O PL 257 foi o PLP da chantagem de um vice-presidente que viajou o país todo, construindo uma agenda com o empresariado para ferrar o trabalhador e enterrar o serviço público. Isso eu tenho claro comigo. E aí, infelizmente, a única falha da presidente Dilma foi não ter retirado o projeto antes da votação do impeachment. Ela deveria ter feito isso. Então, a única ressalva foi nesse sentido. Porque, com certeza, o projeto que está lá não foi dela, concebido por ela, mas por uma equipe que estava já trabalhando a questão da derrubada do governo. Isso aí eu tenho claro comigo, né, essa avaliação, não tenho dificuldade de fazer essa avaliação. Com relação, o companheiro colocou aqui, da aplicação já no Estado, aí é uma questão do Estado interna, que aí é a questão de mobilização aqui do Estado de todos os sindicatos, não é só do Sinjusc não, né? Aqui, como em todos os estados, nós temos fóruns que reúnem todas as entidades, né? E tem que, o servidor em si, que é que nós estamos falando para os servidores mais assim, qualificados, que foram eleitos delegados para estarem aqui hoje, né? É conscientizar o seu colega na base que as agruras que são propostas, porque o PLP 257 também é um projeto da maioria dos governadores, que estão com seus estados quebrados e querem uma válvula de escape para sair da crise, mas que não vai resolver também, né? A questão hoje é a mobilização. Lá no nosso estado, o governador baixou um decreto lá em Rondônia, né, aplicando o PLP 257. O sindicalismo todo se reuniu e foi para cima na Assembleia, né, e aprovamos um decreto legislativo revogando o decreto do governador. Aprovando o decreto do governador. Então tem que chamar o deputado para a responsabilidade e aprovar o decreto legislativo e revogar esse ato nocivo do governador do estado. Porque não adianta, companheiros, esperar só a direção do sindicato, não. A base tem que se mobilizar, tem que procurar o deputado da sua região, né, incomodar ele, porque na hora de pedir o voto, ele vai lá na sua porta bater e pedir o voto. Agora você vai pedir o voto dele para derrubar esse projeto do governador. Então tem que trabalhar política. Sindicalismo também é fazer política, né? O governador tentou lá também acabar com a licença-prêmio. E nós conseguimos lá no Estado, em 2014, uma lei autorizando o Estado a converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio, desde que tivesse orçamento para isso. E tanto é que em 2 anos nós pagamos mais de 40 milhões só de licença-prêmio pecúnia para o servidor de Rondônia, né? E o governador mandou uma mensagem para lá também para acabar com a licença-prêmio. Nós temos um deputado na CCJ, que é aquele negócio, você ajudou a eleger o cara, você cobra. Eu liguei para o deputado, avoca esse projeto aí, nós vamos derrubar. Chegou na Comissão de Justiça, rejeitou o projeto e devolveu para o governador. Então você tem que fazer ação política, não adianta só fazer discurso aqui, né, numa plenária fechada, que não vai resolver. Nós temos que ir a campo, né, chamar o deputado da sua região, porque cada um aqui representa uma região do estado, e falar, deputado, nós queremos uma conversa ao pé da orelha, e nós não aceitamos isso aí. Tem que fazer a política, porque senão não adianta depois só reclamar o leite derramado, né? Eleição para presidente do tribunal, a PEC 526 de 2010, na semana passada eu estive com o deputado Vicentinho. Para quem não sabe, desde o impeachment, naquela briga lá do impedimento da presidente Dilma, o Eduardo Cunha, por conta da cassação, do pedido de cassação do mandato dele no Conselho de Ética, a Câmara não mandava. Ele não tinha feito a eleição e a escolha dos presidentes de comissão. Foi finalizada agora há 2 semanas. Na semana passada nós temos uma reunião com o autor, que é o deputado Vicentinho do PT de São Paulo. O relatório já está pronto já. O relator é o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais. O relatório dele é favorável, é pela admissibilidade da CCJ da PEC 526, que é o direito do servidor de participar da eleição para presidente de Tribunal de Justiça. Nós conversamos com o deputado, vamos na semana que vem conversar novamente com o relator e construir essa votação, né, porque é preciso haver também o convencimento dos membros. Nós conseguimos praticamente mais de
e 3 votos já favoráveis na Comissão de Constituição e Justiça para aprovar essa matéria. Mas tem um voto em separado, que é do Carlos Aleluia do DEM da Bahia, né, que ele veio com o mesmo discurso da sucessão de magistrados, que não pode votar, né, porque isso fere a autonomia dos tribunais, a participação do servidor, que o servidor não é membro, eles fazem parte do poder e aquela balela toda. Mas nós estamos brigando para eleger o gestor do tribunal, para discutir qual é o projeto que o presidente tem por 2 anos de mandato dele. Porque hoje ele senta lá, não diz a que veio, né, e faz a política do grupinho que manda no tribunal. Então isso aí já é um avanço. Muito obrigado. Falava então o Chedes, e aí passo a palavra para o professor. Bom, percebe-se nesse congresso excelentes propostas, né? E com relação ao teletrabalho, eu estou gerenciando teletrabalho aqui em Santa Catarina, e eu vejo que é um programa que favorece muito mais ao nosso servidor do que à própria instituição. Nós temos 150 servidores de teletrabalho, pessoas que estão indo para o teletrabalho, o próprio gestor está autorizando, ou para morar em outra cidade, ou para morar em outro país, pessoas que estão indo para o trabalho para ficar mais tempo com a família, para acompanhar o cônjuge. Então, a gente só tem visto pontos favoráveis. Nosso teletrabalho aqui é facultativo, não perde nenhum direito. Quando falar, se o seu filho ficar doente, ele pode pegar abono ou licença de saúde normalmente. Não perde auxílio alimentação, A meta, que é de 20%, eles estão alcançando com muita tranquilidade. Nós temos 3 casos apenas que a gente estava verificando que a meta é muito alta, mas por eles terem a condição de trabalhar em casa, sem deslocamento, sem tudo, eles estão alcançando com muita facilidade. Todos os depoimentos com os servidores são dizendo que qualificou muita vida, pessoas que não imaginavam que poderiam trabalhar e ter uma qualidade de vida. Então está sendo muito positivo. Agora, é óbvio que é uma experiência, apesar de já ter passado no projeto ambiental, estamos só um ano de trabalho, com novas propostas, eu acho que ela pode vir para melhorar. Eu acho que o objetivo é esse. Tanto que está aberto lá, sindicato, servidores, propostas, eu acho que o objetivo é aperfeiçoar o teletrabalho. O que eu acho que a gente não deve é encerrar e acabar com um programa que, para nós, no Estado, está favorecendo muito ao servidor. Concordo com a questão do CNJ, eu acho que o CNJ tem a mania de querer impor algumas decisões que não são agradáveis a todos os tribunais. Nós fizemos algo estudado, levamos 1 ano para estudar esse material, apresentamos em Brasília, tanto o TCU como o TSE, e tentamos fazer o melhor para o servidor. Inclusive, nós temos um caso que o gestor quer tirar o servidor, por exemplo, o juiz substituto entra e deixa o servidor entrar no trabalho pelo edital lá. Aí chega outro juiz substituto e diz, não, eu não te quero lá. Nós estamos protegendo esse servidor e não estamos deixando o juiz tirar do trabalho. Então, a gente está buscando proteger principalmente o servidor. É algo assim que é favorável e concordo ali, eu acho que está aberto as portas para a gente discutir isso aí, até levar novos propostas do CNJ, que realmente é um absurdo ser compulsório. A questão da despesa, quando a gente começou a fazer o projeto, se pensou, que foi antes da informatização, era a questão de notebooks levar para casa, e o judiciário não tinha na época condições de notebook. Depois que ele ficou com a informatização, que hoje precisa de um PC. A resolução não permite que o servidor leve. Mas já estamos reavaliando isso aí, uma proposta que a gente quer fazer, só estamos aguardando realmente a do CNJ para ver o que vem lá, se não vier nada melhor ainda, porque eu acho que a gente está estudando bem por aqui, e daí existe uma proposta de discussão de o servidor levar o que é do tribunal para casa para evitar mais esse custo. Mas só concluindo, hoje o programa, você pode ter certeza, ele favorece muito mais a nós servidores, pelas experiências lá, e quem quiser algo lá, eu posso mandar o relatório, tem tudo lá, do que a própria instituição. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Não vou fazer nenhuma fala, eu queria fazer uma pergunta para o Israel e uma consideração a respeito do teletrabalho. Antes de falar especificamente do Paraná, que só vai o Zé Roberto para o Centro de Justiça.
A questão é a seguinte, nessa questão do teletrabalho, como foi falado aqui, existem vários pontos que eu acho que podia debater durante o dia inteiro, o que é bom e o que é ruim. Eu sou muito cético a respeito disso. E no Paraná nós temos um ditado que diz, né? O camarada é mais desconfiado do que cego com amante, né? Eu sou assim, se a proposta vem do patrão, eu não acredito, eu fico desconfiado, uma barbaridade. Se você for considerar somente a questão, a despesa que você vai ter em casa, né? O material que você vai gastar, né? Tudo bem, vai gastar, isso eu acho que é público, notório, todo mundo vai gastar, você vai ter que pagar para trabalhar. Podemos discutir ressarcimento? Podemos. Agora, como foi falado, auxílio alimentação, a primeira coisa que vai se discutir, porque você não vai precisar ter, certo? Você vai preencher a hora extra, você não vai ter. Você vai querer algum adicional para quê? E aí vai a discussão que teve um pouco antes aqui sobre as doenças psicossomáticas. Eu acho que todo mundo tem que ter o horário de trabalho, tem que ter o horário de descanso, tem que ter o horário da família. Se você está em casa, quando era do meu tempo da datilografia, como o colega falou ali, os escrivães e nós, oficiais de justiça, carregávamos uma maçaroca de processo debaixo do braço, levando para casa para certificar, os escrivães para despachar. Nós levávamos o trabalho para casa. Agora, no sistema eletrônico, você não sai de casa do trabalho e vai chacar lá. Você vai estar direto lá, sabe, trabalhando. E você vai saber, nesse sistema de plantão judiciário, você vai ter alguma folga, alguma tranquilidade, eles vão te pegar no berço, você te pega no ninho, certo? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que discutir muito isso aí, porque você vai ter tempo com a família. Olha, tem a meta de produtividade, pessoal. Você não vai ter horário de trabalho sossegado. Se você não tem meta dentro do tribunal, no ambiente de trabalho, você tem uma meta, e você se bate para cumprir o salário só para fazer isso, como é que você vai manter uma meta 20% superior junto com a tua família, com criança pequena, com a mulher do lado, com o horário, com a escola, com a tua demanda de casa? Fatalmente isso vai misturar. Olha, não dá para acreditar nisso. Eu não acredito. Tá? Então, claro, tem opiniões, até relatórios que confirmem. Mas eu acho que tem que debater muito mais isso do que simplesmente dizer é bom. Eu não acredito que seja bom. Agora, outra coisa, né? Sobre o próprio CNJ. CNJ tem uma experiência nossa. Para dizer que aconteceu isso ontem. Mas é fresquinha. A audiência, nós marcamos uma audiência ontem no CNJ para discutir a resolução 219. O Sindijus pediu a audiência, foi uma associação dos analistas judiciários se engajaram juntos lá, e nós discutimos lá na federação no encontro, né, que já tinha sido designado a audiência, gostaríamos da presença da federação junto. Até o Serjão, também o Sindicato Alagoas, queria participar como ouvinte. Então, montamos o esquema todo para essa audiência. Quando chegamos lá, ontem, foi a secretária-geral lá do Sindijus, o nosso advogado, Dr. Rodimar. Quando chegamos lá, fomos surpreendidos, né? Tinha duas associações do Tribunal do Paraná, a ACEJUR, Associação dos Assessores Jurídicos, e a ACEJUS, que é a Associação dos Servidores de Nível Superior do segundo grau, que não são assessores jurídicos, mas são nível superior também. Estavam lá para entrar na audiência. O que o conselheiro fez? O conselheiro disse que ia atender só o Paraná, que ia atender o sindicato, e as associações não permitiam a entrada do Serjão e não permitiam a entrada do representante da federação. Olha, no flagrante desrespeito, um tratamento totalmente autoritário. Cerceou a entrada da federação, que representa todos os estados. E se a resolução do CNJ vale para todos, por que a entidade que representa todos não pode discutir? Isso foi uma tremenda sacanagem, nós manifestamos isso no nosso site e não aceitamos. E o que foi melhor, né? As perguntas, as dúvidas que foram ditas lá, o conselheiro disse, né, que não estava apto a responder pelo CNJ, que a resolução era clara. Nós protocolamos um documento para exigir uma resposta por escrita do pleno do CNJ, porque aquele conselheiro que não vai responder nada, né? E daí o que aconteceu? As duas associações que foram lá para apresentar uma alegação em 30 laudas que eles levaram, para dizer que o Tribunal de Justiça do Paraná não teria orçamento para fazer a isonomia. Poxa, os caras foram lá para representar servidor e fizeram um discurso do patrão, né? Foram lá para dizer isso. Vamos apresentar um projeto alternativo, né, que não é possível a isonomia do Paraná, porque a administração nos confessou que não tem orçamento. Eu disse, puxa, que bom, né?
Que bom que a administração foi sincera e confessou para eles que não tem orçamento, né? Então, olha, pessoal, só voltando nessa questão do teletrabalho, eu queria dizer, além dessas pormenores, também, tem uma coisa que eu acho fundamental para todos nós, tá? Como que você vai ter a organização dos trabalhadores se cada um estiver trabalhando em sua casa? No nosso ambiente de trabalho já é difícil você ter o seu colega do lado para lutar por algo. Como que você vai reunir aqueles que estão trabalhando em casa? E se ele estiver sofrendo pressão? Se ele não estiver cumprindo meta? Se ele estiver ficando doente, quem vai defender ele? Né? Ele vai se unir a quem? Como que o sindicato daí vai poder fazer essa defesa e reunir todo esse pessoal? Se nós sabemos, como Israel mostrou, todas as dificuldades que temos aí no movimento sindical, que ainda temos dentro do Paraná, eu quero depois poder falar para vocês o que estão tramando lá também, né? Como você vai organizar a luta se cada um estiver fechado na sua casa? E até tem um relatório, não vou lembrar mais, mas tem um relatório do Rio Grande do Sul, uma pesquisa feita da Justiça Federal lá, que a partir da hora, né, que estabeleceu-se as centrais de mandato, sistema eletrônico, os oficiais de justiça federais de Porto Alegre, da capital, todos eles estão com depressão e síndrome do pânico, sabe, se isolando, porque eles não têm mais contato, nem com o cartório, nem com o magistrado e nem com o seu colega. Ele recebe tudo pelo processo, ele vai lá, cumpre o mandado, volta, ficou tudo automático. Ele não vê mais ninguém, se isolou, eles estão todos em tratamento psicológico. Então tem que pensar muito bem nessa situação. Até quando acho que a doutora podia nos ajudar muito nisso, com certeza. Era as considerações agora, depois a gente procura se falar um pouquinho mais. Lígia, nós vocês falassem, vocês já sabiam desse lance da federação? Estava fora, né? Acho que era bom você dar um pau nisso também. Ontem esteve presente lá o doutor Ludimar do Paraná e da ENFA, né? Da ENFA, que é a secretária-geral. E nós temos um debate pela manhã lá no hotel, né? Já preparando já para a reunião. E, surpresa nossa, uma atitude desrespeitosa do conselheiro, que nós vamos formalizar segunda-feira, Zé, junto ao presidente do CNJ, vamos dar divulgação, né? Porque é uma falta de respeito com a representação dos sindicatos, como o Zé falou. Se uma federação que representa todos os trabalhadores judiciários do país não pudesse ser recebido no CNJ, isso foi inédito, a primeira vez que aconteceu. Porque todas as vezes que a gente vai lá, os conselheiros nos recebem, a gente conversa, só escuro um ronquete aí que é metido na nariz empinado. Mas nós vamos saber de onde ele veio, porque ele veio do Senado, né? Fez do Senado, nós vamos cobrar do chefe dele a fatura. É amigo do Renan. E aí a posição nesse sentido, porque a discussão, eu acho que o problema deles hoje com a FENAJUR é justamente porque toda semana agora nós estamos lá, visitando os gabinetes, discutindo os pedidos de providência que não andam, cobrando. E essa questão do teletrabalho, nós sentimos da corregedora o ranço dela. Quer dizer, mudou o jogo aí, agora me avisaram, a gente tem que conversar ali atrás, antes de vir para cá, tem que combinar. A gente combinou uma coisa e mudou. Ela falou combinado. Entendeu? Combinado. Tem que combinar lá atrás, antes e tal. Então ficou vergonhosa a posição dela, né? Uma corregedora nacional, ministro do STJ, mas com esse tipo de posição. E aí o Eduardo nos ligou, estava no aeroporto vindo para cá, ele falou, rapaz, você não sabe do absurdo, aconteceu isso assim, assado, aí ele detalhou a falta de respeito. E aí, não há que se comentar, infelizmente, a atitude dos companheiros que vieram lá para fazer apologia à política do tribunal, né? Contrária ao interesse do servidor, né? Porque se está sendo batalhado, e aí a DENF colocou bem claro essa questão da isonomia entre o primeiro grau e o segundo grau, coisa que lá em Rondônia a gente conseguiu acabar em 2010. Então, se o cara está lá em Costa Marques, que é a comarca mais distante da capital, que é Porto Velho, ou está em Porto Velho, ele recebe pelo salário, ele é técnico judiciário ou analista. O que diferencia é cargo comissionado e função gratificada. O que é fora disso, a gente tem que batalhar para acabar nos tribunais. Aí um dos pontos da resolução 219 é esse. É criar uma isonomia, mas na hora que vai discutir remuneração, você tem que ficar como está, então não é isonomia, é uma falsa isonomia. Então é outra coisa também que a gente já vai preparar para a semana que vem, o Eduardo, o Dr. Ralf lá, com o apoio do Dr. Ludimar, que está bem atento a esses pontos aí, uma manifestação ao presidente e tornar público aí, e uma nota de repúdio à atitude do conselheiro. Então se ele acha que ninguém perturbou ele, nós vamos perturbar. Então vamos perturbar.
Não havendo mais inscrições, só se teve, enquanto eu saí da mesa, acho que não, né, Maurício? Acho que não houve mais inscrições. Então eu passo agora. É o seguinte, nós temos um outro assunto, que é a questão da carta aqui do Congresso, mas eu gostaria de pedir permissão aos senhores e senhoras de que a gente pudesse dar um tempo ao nosso colega José Roberto, diante da capacidade que ele tem de coordenar um sindicato do tamanho que é o Sindicato do Paraná e trazer algumas informações de lá, enfim. Mas antes, agradecer então ao Israel por essa brilhante colocação. Acho que deu para clarear muita coisa sobre o FENAJUDE, sobre o sindicalismo, de que forma a gente tem que abrir aí novas lutas. E, em pedindo um aplauso, agradeço então ao Israel aqui essa vinda aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, Israel. De imediato, então, eu passo a palavra aqui ao Zé Roberto, por tempo que desejar. Quando nós falamos antes, não dá para dar microfone para sindicalista, porque os caras se agarram, né? É terrível, né? Bom, pessoal, nós estamos agora oficialmente, como eu digo sempre, oficialmente, boa tarde a todas e a todas, né? Então agora, o óbvio, senão eu não enxergo nada. Bom, eu queria, antes de começar a falar especificamente da questão do Paraná que nós estamos trabalhando, fazer uma linguagem moderna agora, né, que na minha época, fazer um link, né, com o que o Israel falou, né, antes você ia fazer um puxadinho, agora você faz um link, né, então fazer um link com o Israel na questão do movimento sindical. Só para lembrar, né, que passamos por diversos momentos difíceis na história do movimento sindical, na organização, para chegarmos nesse ponto hoje, que podemos pelo menos falar abertamente e exprimir as opiniões, falar sobre tudo e sobre todos, né? Então, acho que antes de eu dizer o que eu vou falar, eu queria só para me saber o terreno que eu estou pisando, né? Ver se eu falar algo aquilo para ver qual seria a ressonância, antes para mim saber porque é meu tom, né? Dizer, se eu dissesse, por exemplo, para você aqui, fora dele, o que vocês me dizem? Fora? Fora? Bom, então agora fica mais fácil de conversar. Bom, por quê? A gente não pode misturar. Eu sempre digo, eu não misturo política partidária com política sindical. Mas a gente tem que saber como é que a gente fala, porque às vezes você acaba querendo transmitir uma mensagem e transmite outra. Pois bem, pessoal, na nossa luta sindical houve muita repressão, é lógico que teve, durante todo esse tempo e continua tendo. Recentemente, no Paraná, digo recentemente, para mim foi em 88, nós tivemos lá, né, o dia 30 de agosto, que até hoje é lembrado pelos professores, pelos servidores públicos, o 30 de agosto, como o dia de luta dos servidores paranaenses contra o Álvaro Dias, que soltou a cavalaria em cima de nós lá, na frente do Palácio Iguaçu. Nós acreditamos que aquela barbárie não fosse repetir, principalmente os dias de hoje. Agora, 29 de abril, nós tivemos um outro movimento lá, né, que foi bem pior do que foi o 30 de agosto. Foi bem pior. Porque ali, no dia 29 de abril, além do Richa soltar a polícia, as bombas que vieram dos helicópteros, tinha balas de borracha, cacetete e tudo mais, no Tribunal de Justiça cedeu o pátio do Tribunal para o Batalhão de Choque. E em cima do Tribunal de Justiça tínhamos atiradores de elite. De lá de cima está filmado, registrado, e atirando contra os servidores. Né? Então, vocês vejam bem, a repreensão, o ataque ao movimento sindical é constante. Né? E nós sofremos essa pressão diariamente, em todo lugar. Nós, que a gente está aí sempre, né, nas articulações e conversando e procurando abrir espaço para defender o interesse da categoria, a gente sabe que sofre a pressão e a reprimenda, né? Dentro do Tribunal de Justiça, por exemplo, lá no Paraná, eles não permitem que o jornalista entre com a câmera, né, para registrar, fazer a reunião, fazer uma foto. Não permite o jornalista entre se identificar na porta e não pode entrar com a câmera. Né? Então o que a gente faz? Nós entramos com a câmera, o jornalista entra sem câmera.
Porque eu não vou lá pedir, por favor, para mim entrar com a câmera, eu vou dar um jeito de passar, eu não vou me subordinar à ideia deles. E é isso que a gente faz, né? Agora, dia 29, tivemos essa ação, agora, como foi falado que aqui em Santa Catarina, o João disse, o Luiz também disse que o PLP 257 já está em prática, porque o governador quer. No 29 de abril, o José Luiz também quis fazer isso lá. Né? Retirar a providência, tirar os aduênios, tirar os quinquênios, acabar com Oi? É o Beto Luiz, o José Luiz é o pai dele, né? Exatamente, é o Beto. O Beto Richa tentou fazer isso, acabar com os quinquênios com a licença especial com o plano de carreira. Nós fizemos todo aquele movimento e conseguimos segurar, e pedimos o tratoraço, mas não conseguimos segurar ele meter a mão na Previdência. Ele tirou dinheiro, né, e implantou lá o desconto também aos aposentados que no Paraná nós não tínhamos o desconto da Previdência, só para os benefícios de aposentadoria e pensão. Agora está sendo descontado. Ele fez o tratoraço dele e passou, Roberto Richa. Agora, né, está lá tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei, é o 182 de 2015. Esse projeto de lei também é um ataque ao movimento sindical. Por isso que eu digo que eu fico desconfiado do governo, porque ele vem travestido, sabe, de uma justificativa de que vai flexibilizar a margem consignável dos servidores. Hoje no Paraná a margem consignável lá é 50%. E eles vão alterar para 70% a margem consignável, e dizendo que o servidor ainda pode renegociar as dívidas, né, utilizando a assessoria do Estado, consignando o que quiser. Mas tem uma linhazinha lá que diz, sabe, que é onde a lei prevê que cabe à instituição ou ao poder deverá descontar o valor consignável do salário do trabalhador de desconto em folha, ele vai trocar a palavra deverá por poderá. E daí diz, poderá também descontar ou não a mensalidade sindical. Então, o que ele está querendo fazer, sabe, é dizer que o Estado não vai mais fazer o desconto da mensalidade sindical do filiado, não isso é imposto sindical do filiado, não vai mais fazer o desconto. E aí o sindicato vai controlar a filiação, a sua arrecadação, o seu recurso para fazer a luta, como? Por débito em conta, por recibo, por pagamento de carnê, que nem a Casa Bahia, né? Não vai ter constância. É uma maneira de inviabilizar. Ele quer atacar diretamente a APP sindicato, que é o sindicato, o nosso sindicato maior lá no Paraná, os professores, né? E é claro, carregando todos nós atrás. Nós conseguimos travar esse projeto ainda lá, mas ainda não saiu de pauta. Nós vamos para cima e estamos tentando segurar. É para reter a forma de fazer o desconto, né? O desconto da mensalidade sindical. Pois bem, né? Eu falei, a database nossa. Nós tivemos a aprovação da nossa database agora, em primeira votação da semana passada, e segunda-feira vai ser a outra sessão. Na Assembleia, a gente não vai ter nenhum problema, porque foi aprovado por unanimidade. Então, se houve unanimidade, né, ninguém questionou, nem base do governo, nem oposição. Então, ali vai bater o martelo. Nós temos que ver em relação ao Richa, né? Até agora, que não tem motivo nenhum para dizer ele vai vetar, porque os recursos já vieram para o tribunal. Já estão lá. O presidente já disse, já fez a sua certidão e atestou que existe o recurso que compõe dentro do orçamento. O impacto financeiro também está lá. Então ele não teria uma razão financeira para negar. Porque o que estava acontecendo no Paraná, sabe? Eles estavam tentando fazer uma manobra para assegurar a aprovação da database do Judiciário com o único objetivo de, se nós segurar o Judiciário, ele não ia cumprir o que ele combinou com o quadro geral, com os professores, que foi lá, 3,45 no ano passado, mais uma parcela em janeiro com ganho de 1%, e agora, em janeiro de 2017, né, ele zerar o reajuste do ano passado e voltar à data base do quadro geral ser 1º de maio. Então, se ele conseguir segurar a nossa, ou reduzisse o nosso ganho, o nosso percentual de 9,28, ele não ia cumprir com os professores. Então, nós tomamos conhecimento dessa manobra, a gente partiu lá para cima da Assembleia e fomos fazer uma articulação lá dentro, também dentro do Tribunal de Justiça, buscando lá apoio de alguns embargadores lá dentro, e na Assembleia. Conseguimos colocar na mesma sala, sabe, o grupo da liderança do governo e também a bancada de oposição. Conseguimos colocar na mesma sala, que lá é uma briga ferrenha, né? Mas conseguimos colocar na mesma sala e fechamos o pacote. Então lá passou. A LDO também
tem uma forte incidência do governador em querer reduzir o orçamento do judiciário. Ele já mandou o projeto alterando a forma de repasse, porque lá nós temos o nosso percentual é 9,5% em cima da receita corrente líquida do Estado, acrescido do fundo de participação dos Estados. Então ele quer tirar o fundo de participação dos Estados e colocar a incidência também, dizendo que tem que deduzir os fundos que o judiciário tem. Lá no Paraná tem o FUNJUS, tem o FUNREJUS e tem o Fundo Judiciário. Eles também inventaram um bonito lá, que daí o Estado tem que aportar recursos também nesse fundo, que é para construção, aquisição de imóveis e etc. O FUNREJUS é reequipamento judiciário e o FUNJUS é para a estatização dos cartórios. E lá pode-se pagar servidores com o FUNJUS. O que o tribunal, o executivo quer? Ver os valores que tem no FUNJUS e no FUNREJUS e descontar do percentual que ele tem que passar para o tribunal. Só que esses fundos têm lei específica e destinação certa. E se ele descontar do orçamento, vai faltar dinheiro, né? Para pagar a folha, para contratar gente, para fazer tudo. Então essa é a briga que está tendo. E o nosso presidente lá, está gravando, nós estamos aqui no Paraná, acho que não vamos vazar a fita, né? O nosso presidente lá, o Paulo Roberto Vasconcelos, é conhecido pela alcunha de Paulo Picanha, né? Então o Paulo Picanha brigou com o Betinho, né? Discutiram os dois, brigaram muito, se xingaram até por telefone, houve uma briga, a coisa ficou pessoal entre o presidente e o Beto. E aí gerou toda a crise no judiciário, toda essa manobra, que até no mês de fevereiro nosso atrasou em uma semana o salário, porque o governador não mandou o 10º correto. Ele tinha que mandar no mínimo 125 milhões, que é o valor da folha. Ele mandou 70 milhões no dia 25 de fevereiro e segurou o restante. Não repassou o resto. Daí nós, sindicato, não poderíamos entrar com a medida judicial, né, antes de que houvesse um atraso no vencimento. Não podia questionar o 10º, né? Não tinha legitimidade para isso. Então esperamos, não saiu o pagamento no dia 28 de fevereiro, nós entramos com mandado de segurança no STF, pedindo o salário. O tribunal também entrou com mandado de segurança pedindo o repasse do 10º. Né? E vocês vejam o que aconteceu, vou fazer uma história longa, quando um resumo bem rapidinho do que aconteceu nesse período. Durante essas medidas judiciais, nós fomos lá para a Assembleia para tentar pegar o restante para pagar o salário do povo. Os 55 milhões restantes, pelo menos, para fechar a folha. Lá na Assembleia, o presidente da Assembleia ligou para o Beto Richa, no celular dele, na hora lá, dizendo que nós estávamos lá buscando. Ele queria saber qual era a posição do governador para resolver o problema. Ele perguntou primeiro se o sindicato que estava lá era a favor ou contra o presidente do Tribunal de Justiça. Né? Ele pegou depois para mim falar, no Viva Voz. Eu falei assim, olha, a favor dele eu não tenho nada, agora contra é melhor nós conversar pessoalmente porque a lista é grande. Né? Daí ele disse que não, queria pedir desculpa para os servidores e que ele ia liberar 55 milhões que era o restante para a folha. E aí, o presidente pegou na Assembleia, contou, porque estava eu, ele e o assessor nosso, o Sérgio, que estava na sala, nós estávamos em 3 ali na sala, mais o jornalista para fotografar. Né? Ele disse o seguinte, que o que estava tramado lá dentro, né? Foram uma comitiva de 6 desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná, foram lá falar com o governador na sexta-feira, no dia 25, 26, que foi lá sexta-feira de fevereiro, dizendo o seguinte, que era para ele segurar sim o restante da folha, segurar até o dia 6, acho que dia 6 de março, que era a próxima sexta-feira, né? Porque com certeza o sindicato ia deflagrar uma greve na quarta, pelo atraso do salário, e aí na segunda-feira seguinte, no órgão especial, eles iam pedir a cabeça do presidente do Tribunal de Justiça. Tá? Daí você vejam só a tramóia política que houve lá. Daí o governador especulou, se ele fizesse isso e não repassar o 10º dentro do mês, ele incorre em crime de improbidade administrativa, né? Porque ele não repassou dentro do mês. Falou assim, não, faça assim que depois nós resolvemos. Daí disse que o Beto Richa falou, não, depois nós resolvemos, não, eu vou ter que repassar, porque senão é dele que ia ficar, né? Ele que ficaria na mão de todo mundo. E nesse intervalo, o presidente do Tribunal de Justiça mandou um recado para a direção do sindicato, o cara ligou diretamente para mim lá, dizendo o seguinte, que se nós deflagrássemos uma greve na quarta-feira, após a conversa da Assembleia, ele daria total apoio, o presidente do Tribunal daria total apoio ao sindicato se deflagrasse uma greve para conseguir o salário.
Eu falei, já que você trouxe o recado, então leva o recado e volta para ele, né? Professor, nós podemos até deflagrar uma greve, mas desde que ele me assine o compromisso de que me garanta a reposição do vencimento, garanta a isonomia, o reajuste do auxílio alimentação que nós estávamos buscando, o pagamento das faltas da greve, a progressão dos servidores e que vai abrir o diálogo. Ele falou, não, ele disse que ele concorda, mas que é para você fazer a greve primeiro e depois nós conversamos. Eu falei, então ele me manda o documento que depois eu faço a greve. Né? E ficou por isso. Né? Então, se vê, a briga lá, não para nada. Oi? A gente faz o que pode. Né? Mas vejam bem, pessoal, nesse item aí tem um outro fato interessantíssimo. Você vê, os dois mandados de segurança, tanto o nosso quanto o tribunal, estão na mão da ministra Carmen Lúcia. Ela não julgou nenhum dos dois até agora. Né? O que ela fez? Ela não deu liminar para nenhum dos dois, já está fazendo 60, 90 dias. No do Tribunal de Justiça ela pediu informações, no nosso ela disse que o sindicato não era legítimo para querer salário dos servidores. Mas como o sindicato não é legítimo para querer salário dos servidores, são legítimos para fazer o quê? Né? Então, agravamos o despacho. Agora, o interessante disso, sabe, pessoal, é que o Tribunal de Justiça ligou na direção do sindicato e ligou também para o doutor Odimar, o diretor-geral lá, dizendo que, por favor, para o sindicato não desistir do mandado de segurança. É claro que não vamos desistir, nós queremos julgamento mérito, lógico, né? Mas isso que nós não podemos desistir, porque no mandado de segurança